Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos dar continuidade ao nosso estudo semanal, nosso estudo da lição, e tem sido uma bênção, uma experiência maravilhosa. Nós estamos vendo aí sobre a importância do sacrifício dentro do contexto da palavra profética, né? E a gente tem entendido muitas coisas que anteriormente pareciam um mistério, mas que à luz da palavra está sendo desvendado. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a, junto comigo, a orar, buscarmos a presença do Pai. Vamos fazer isso agora? Bom Deus, que estás nos céus, para nós é um motivo de alegria, de prazer, estar reunido mais uma vez para contemplar a Tua face, ouvir a Tua voz, por meio desse momento de estudo e reflexão. Que o Teu Santo Espírito possa não apenas trazer consolo e paz ao nosso coração, mas que também possa tornar conhecida a Tua vontade por meio do Teu estudo. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, no tema de quarta-feira, o nosso tema é Jesus no Templo. Foi apresentado aqui alguns pontos que eu destaquei e também tem um contexto no livro de Ageu. Mas antes disso, o primeiro ponto, que a gente vai conversar um pouquinho, ele diz o seguinte: a história da salvação envolve duas realidades que, à primeira vista, parecem contraditórias. Davi, quais são essas duas realidades? A primeira é aquilo que a gente viu desde o início, desde o princípio, lá em Gênesis. O que foi que Deus fez quando o primeiro casal desobedeceu, transgredindo a lei, transgredindo o mandamento e aderindo ao pecado? Ao invés de Deus abandonar e deixar para lá e mandar um se vira para eles, Deus foi até o casal. E é exatamente esse o desejo e o ensejo que o nosso Deus tem por mim e por você. Ele quer nos encontrar. No princípio é apresentado essa ação, e lá no último livro, no livro de Apocalipse, a gente se depara com um contexto em que é apresentada ali uma figura de um Deus que bate na porta do coração, pedindo autorização, pedindo permissão para entrar e cear e passar um momento com a gente. Durante todo o contexto bíblico, toda a narrativa bíblica, a gente vê um Deus amoroso que vai e procura ir ao encontro do seu filho, que se encontra em situação de perdido. Porém, embora Deus ele deseje estar junto a mim e a você, por conta da nossa situação pecaminosa, por conta que nós temos a natureza pecaminosa, nós não podemos habitar na presença de Deus. Porque se assim fizesse, nós seríamos consumidos. Pois o pecado não pode habitar na presença de um Deus perfeito e santo. Veja o que aconteceu ali com, por exemplo, com os filhos de Arão, quando levaram fogo estranho para dentro do santuário. Foram consumidos instantaneamente. Porque a santidade de Deus não permite que algo pecaminoso, algo doente, algo, podemos dizer, impuro, contaminado, habite na presença de Deus. E essa é a aparente contradição das duas realidades, de um Deus que deseja estar com a gente, mas que por conta da nossa situação pecaminosa não pode estar. E aí, com base nisso, a gente vai ler agora um texto de Ageu, que traz uma profecia bastante interessante. Olha só o que diz Ageu, capítulo 2, versos 7 ao 9. Farei tremer todas as nações, a quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O ponto interessante desse contexto é que Ageu ele viveu no período em que o segundo templo estava sendo construído. E ele menciona que esse segundo templo, a glória dele seria maior do que a do primeiro templo que foi construída por Salomão. Olha o que diz esse ponto aqui, ó.
Quando Salomão dedicou o primeiro templo, a glória da Shekinah, a presença de Deus que acompanhou Israel a caminho de Canaã, encheu o templo e os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar. Olha que evento sobrenatural e extraordinário aconteceu no dia do culto de consagração e dedicação do primeiro templo. Deus estava tão satisfeito com aquele templo que a glória dele iluminou, preencheu, inundou todo aquele espaço, a ponto que os sacerdotes não puderam ministrar, porque não puderam estar na presença de um Deus feliz e contente. E aí a gente olha para essa realidade e pensa, como o segundo templo poderia, de certo modo, ser mais importante, ter mais valor, mais glória do que esse primeiro, onde a presença de Deus por meio do Shekinah foi ali demonstrado publicamente e todos perceberam a presença de Deus. Pois é. Olha o que diz aqui esse segundo ponto. Foi no segundo tempo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa, em carne e osso. Foi por conta de Jesus que o segundo tempo foi mais glorificado que o primeiro. Enquanto no primeiro a presença de Deus era demonstrada por meio do Shekinah, ou seja, por meio de uma luz brilhante, no segundo tempo, o Deus em pessoa estava presente no segundo tempo. Aquilo que no primeiro, de certo modo, causava separação entre Deus e os seres humanos não podiam estar na presença de Deus, porque senão seriam consumidos. Já no segundo tempo, Deus pôde habitar entre os seus, entre o seu povo, entre as suas criaturas, porque ele não apenas era Deus, mas também se tornou filho do homem. Em outras palavras, um único meio e forma para que Deus pudesse concretizar o seu desejo de estar junto a mim e a você foi se tornando um de nós. Foi assumindo para si a natureza humana. E a natureza humana não significa dizer a natureza pecaminosa, porque Jesus não tinha a natureza pecaminosa. A única natureza que ele aderiu foi a natureza humana. Por isso que ele também é identificado como o segundo Adão. Tá certo? Partindo para o próximo ponto, diz o seguinte: em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Sabe, quando medito na palavra de Deus, eu não consigo ver maior demonstração de amor do que essa. E é tanto que tem um contexto bíblico que eu gosto muito, que fala que no passado Deus tinha se revelado de várias formas, né, se utilizando de profetas e de outros meios para se revelar ao seu povo. Só que no presente, Deus tem se utilizado da pessoa de Cristo para se revelar a mim e a você. É tanto que quando, se eu não me engano, Natanael chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus respondeu para ele: olha, há tanto tempo a gente tem estado junto e você me pede para que eu mostre o Pai? Pois eu vou te dizer uma coisa: quem vê a mim, vê ao Pai, porque nós somos um. Em outras palavras, por meio de Jesus, Deus pôde se aproximar de mim e de você. Por meio de Jesus, Deus pôde habitar entre mim e você, mesmo nós estando contaminados pelo pecado. Isso é graça, isso é amor, isso é demonstração suprema das intenções mais puras de nos salvar. Por último, pense no que isso significa. O Criador do universo condescendeu não apenas em viver entre nós, mas em morrer por nós. A glória do segundo templo é demonstrada exatamente na pessoa de Jesus. Hoje nós estudamos o tema Jesus no templo. E esse templo, esse segundo templo, ele foi glorificado não por conta que haviam ali mármores que brilhavam e dava para ver a distância, né? Não porque tinham colunas, vamos dizer assim, de arquitetura maravilhosa, não.
Não era nada disso. A glória desse tempo se resumia simplesmente na pessoa que esteve nele, na pessoa de Jesus. E esse Jesus, ele não apenas habitou entre nós, mas como disse o último ponto, ele deu a sua vida por cada um de nós. Aí eu te pergunto, para você refletir e também para mim refletir. O que eu poderia, o que você poderia fazer para demonstrar não somente a aceitação desse Jesus, mas para dar testemunho da gratidão que nós temos por tudo aquilo que ele fez. Pense nisso, reflita nisso, porque é dessa forma que nós não apenas atenuamos a glória de Jesus, mas é dessa forma que nós demonstramos como nós glorificamos a pessoa de Jesus. Tá certo? Chegamos ao fim a mais um estudo. Hoje foi também maravilhoso. Um estudo, podemos dizer assim, muito revelador, né? Jesus no tempo. E isso foi maravilhoso. Tá certo? Eu quero te ver aqui no próximo encontro para a honra e glória de Deus. Fica com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.